Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão do livro do Frank White, problema do capítulo 2, questão 35. Considere o escoamento de água para cima em um tubo inclinado de 30 graus, como na figura P2.35. O manômetro de mercúrio indica um H igual a 12 centímetros. Ambos os fluidos estão a 20 graus Celsius. Qual é a diferença de pressão de P1, qual é a diferença de pressão de P1 menos P2 no tubo? Então aqui vocês conseguem ver aqui a figura. A gente tem um tubo inclinado, que é a pressão em P1 e aqui a pressão em P2. Para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os fluidos. Como foi dito na questão, a gente vai ter água passando aqui, e aqui a gente vai ter mercúrio. Pesquisando na tabela da página 80 do livro do Frank White, da 6ª edição, a gente encontra uma tabela com os pesos específicos de vários fluidos, e entre eles estão a água e o mercúrio a 20 graus Celsius. Então a gente vai pegar essa informação e separar. O segundo passo é a gente descobrir quais são as colunas e qual o tamanho delas. No caso que a gente tem um problema de um tubo inclinado, e a gente sabe essa altura aqui, que vai ser H, e essa altura aqui, que é também H. Então, vamos lá. E eu quero descobrir essa altura aqui. Então, ora, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou colocar aqui no nosso lado. E vou colocar os valores. Pronto, eu sei que esse ângulo aqui é de 30 graus e essa distância aqui é de 2 metros. E eu quero saber o meu cateto oposto, que é o cateto aqui que aponta aqui para o ângulo. No caso, é o ângulo que aponta aqui para o cateto oposto. Então, vamos lá. Se eu tenho um cateto oposto, ou se eu tenho um ângulo e tenho um cateto adjacente, eu quero encontrar o cateto oposto, a relação que nós utilizamos é o de tangente. Então, aqui, tangente de 30 é igual a x sobre 2. Então, vamos isolar esse x e resolver esse probleminha. A gente vai descobrir que o x é igual a 1,1547 metros. Sabendo o tamanho dessa coluna, a gente pode passar para o próximo passo. Eu coloquei aqui do lado todos os valores que a gente vai precisar: peso específico da água, do mercúrio, a altura H, que é dada, que é de 0,12 metros, e o x que nós acabamos de encontrar. Esse é um problema em que se resolve utilizando a equação manométrica. Então, para resolver essa equação, eu decidi dividir essa figura em duas partes, o lado esquerdo e no lado direito. Para resolver ela, eu vou partir, no caso aqui do meu lado esquerdo, eu vou partir desse ponto aqui e ir calculando as colunas. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho é a pressão em P1. Então vou botar aqui pressão em P1. E eu tenho uma coluna que vai até aqui. Essa coluna é uma coluna de água e a altura dela é de H. O próximo passo seria calcular essa coluna, mas eu vou desprezar ela porque a pressão ela só varia na vertical e não na horizontal. E eu sei que essa altura aqui é a mesma que tem aqui. Então, como é o mesmo fluido, tem a mesma temperatura, tem o mesmo peso específico, então a pressão aqui eu posso afirmar que é a mesma pressão aqui. Então, se eu fosse colocar aqui essa coluna, obrigatoriamente teria que colocar essa coluna no outro lado da equação. Então, como elas são iguais, elas seriam nulas. Então, elas se anulariam. Então, eu não vou colocar. E agora eu vou calcular aqui o lado direito da minha equação. Então, eu vou ter aqui a minha pressão P2
Então, desse ponto aqui eu vou descendo. E o que os conceitos falam? Que a minha pressão ela vai aumentar com a minha profundidade. Então, aqui, como eu estou, digamos assim, indo para as profundezas, então eu estou aumentando a minha pressão. Então, eu vou ter que essa coluna aqui de mercúrio, que ela tem uma altura H, e eu tenho essa coluna aqui, que foi o que tem a altura que nós descobrimos. E essa é uma coluna de água. Então, eu coloquei aqui. Então, substituindo os valores, calculando eles, aí agora é só separar. Vou botar aqui P2 para esse lado e essa pressão aqui para o outro lado. Então vai ficar assim: P1 menos P2 vai ser igual a 15.972 mais 11.304,513 menos 1.174,8. Então a gente vai descobrir que P1 menos P2 é igual a 26.101,713 Pascal. Ou P1 menos P2 é igual a 26,10 kPa. Então, é mais uma questão bem fácil, aplicando o conceito de equação manométrica. E é isso, pessoal. Não tem nenhuma dificuldade. Então, se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar para ajudar o projeto a crescer. Se quiser deixar uma contribuição financeira, o Pix está na descrição. Muito obrigado a todos.